Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar gravando uma aula sobre propriedade de potência e a função exponencial. Junto dessa aula, vou estar resolvendo alguns exercícios da lista. Na verdade, eu vou estar resolvendo a lista de exercícios, só que um pouquinho modificada, vocês vão entender. Eu vou estar resolvendo exercícios que são próximos, com o mesmo enunciado, os 12 exercícios, só que com números diferentes, com algumas numerações diferentes, os coeficientes vão estar diferentes, beleza? Bom, o que é essencial para a gente conseguir começar a fazer uma lista de exercício? Primeira coisa, naquela lista, é essencial que a gente tenha em consciência as propriedades de potência. Quais propriedades que eu passei para vocês? Primeira propriedade é a propriedade da soma de potências. Quando você tem duas potências de mesma base com expoentes diferentes e elas estão sendo multiplicadas, você mantém a base e soma os expoentes. Por exemplo, se eu tivesse 2 ao cubo vezes 2 à quinta, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 5, que me dá 2 elevado a 8. Tá bem? Então essa é a primeira propriedade que a gente tem que lembrar. Segunda propriedade, propriedade da divisão de potências. Quando eu tenho duas potências de mesma base, a elevado a m dividido por a elevado a n, isso me dá a elevado a m menos n. Faço uma subtração das potências. Por exemplo, se eu tiver 7 elevado a 8 dividido por 7 elevado a 5, isso me dá 7 elevado a 8 menos 5, que me dá 7 elevado a 3, certo? Bom, terceira propriedade de potência. Propriedade do expoente negativo, outra propriedade importante. Se eu tiver algo elevado a um expoente negativo, a elevado a um n, por exemplo, eu vou colocar o 1 embaixo do a, e isso vai me dar o quê? 1 sobre a elevado agora a n. Ó, o sinal de menos vira um sinal de mais, beleza? Exemplo com número. Se eu tiver, por exemplo, 6 elevado a menos 3. O que é isso? Embaixo do 6 eu completo com 1. E isso vai dar 1 sexto elevado a 3. Certo? Quarta e última propriedade de potência que a gente aprendeu, que é a propriedade dos expoentes racionários. Então, por exemplo, se eu tenho a elevado a m dividido por n, isso vira o quê? Raiz enésima de a elevado a m. Quando a gente coloca um expoente na forma de fração, expoente fracionário, número racional, isso que significa uma raiz, representa uma raiz de um número. Então, por exemplo, sabe, se você pegar 8 e elevar a 1 sobre 3, isso é a mesma coisa que o quê? A raiz cúbica de 8 elevado a 1. Como a gente sabe que 8 elevado a 1 é 8, então isso aqui nada mais é do que a raiz cúbica de 8. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes me dá 8. Ou seja, isso é o próprio 2. Tá? Essa quarta propriedade é uma propriedade um pouco mais complicada, é uma propriedade que a gente usa menos. Tá? Vocês vão ver ela muito mais assim, se a gente for mexer com logaritmo talvez um pouquinho, mas ela é uma propriedade que a gente vê menos. Agora, essas três primeiras propriedades é super essencial que vocês entendam ela, que consigam fazer coisas com ela, contas com ela, tá? Quando a gente chegar nas listas de exercícios, vocês vão entender muito bem. Bom, para que a gente entende tudo isso? Para que foi trabalhado essas ideias de potência? Porque a gente está vendo agora as funções do tipo exponencial. O que significa uma função exponencial? Ela é uma função cujo a variável x se encontra no expoente. Então, por exemplo clássico, f de x, o jeitinho dela vai ser sempre f de x igual a elevado a x. Só que a gente viu que existem algumas regras para essa base aqui, ó. Que esse a aqui embaixo, que a gente tem aqui destacado, a gente chama ele de base da função exponencial. Existem algumas regras para essa base. Que regras são essas? Primeira regra, essa base tem que ser maior que zero. Isso significa o que para a gente, matematicamente falando? Que
aqui é um número positivo. A nossa base tem que ser diferente do número 1. Então, ela é positiva e diferente de 1. Esse símbolo aqui, para quem não conhece, é o símbolo de diferente, tá? Lembrando disso, que ela tem que ser positiva e diferente de 1, vamos pegar alguns exemplos. Então, agora, eu vou mostrar para vocês exemplos de funções que a gente pode definir como funções do tipo exponencial e funções do tipo não exponencial. Então, vamos lá. Vamos para alguns exemplos. Então, a gente vai classificar cada função que eu escrevi aqui, se é uma função exponencial ou se não é. A gente vai colocar um verdadeiro ou falso, tá? Eu vou colocar 6 funções exponenciais aqui e a gente vai ver classificar se elas são ou não do tipo exponencial. Y igual a 3 elevado a x. Y é igual a 1/5 elevado a x. Y é igual a π elevado a menos x. Y é igual a x ao cubo. Y igual a 2x ao quadrado mais 5. Y é igual a menos 1/3 elevado a x. Bom, dado isso, vamos classificar quais são verdadeiras e quais são falsos. Então, a gente vai fazer um verdadeiro ou falso, certo? y igual a 3 elevado a x. Isso daqui, essa função, é uma função exponencial? Vamos olhar o que diz para mim de uma função exponencial. Primeira coisa, o x, nossa variável, está no expoente. Segunda coisa, a base, que no nosso caso é o 3, tem que ser positiva e diferente de 1. Base é 3 diferente de 1 e positiva, o x está no expoente, então essa é uma função exponencial. 1/5 elevado a x é uma função exponencial? Ela é positiva? Sim, 1/5 é positivo. O x está no expoente? O x está no expoente. É diferente de 1? É diferente de 1. Então é verdadeiro. π elevado a menos x. Isso aqui é uma função exponencial? Vamos lá para a definição. X está no expoente? X está no expoente, mas está um menos. Não importa. O x está no expoente. Se a gente voltar aqui nessa regra 3, a gente vai ver que isso daí nada mais é do que basta só inverter essa base. O π, para quem não lembra, o π vale 3,14. Isso é uma aproximação grosseira. Ele tem várias casas decimais aqui. Bom, se o π tem esse valor, pergunto, é maior do que 0? Sim. É diferente de 1? Sim. Então isso também é verdadeiro. Y igual a x elevado ao cubo é uma função exponencial? Não. Por quê? Porque o x, nossa variável, está na base, não está no expoente. Então é falso. Mesma situação aqui, né? Olha onde o x está. Está na base, não está no expoente. E menos 1/3 elevado a x? Por que não é uma função exponencial? Porque a base tem que ser sempre positiva. Nesse caso tem um sinal de menos, base negativa. Não é função exponencial. Tudo bem? Então, primeira parte muito importante é saber reconhecer quando uma função é do tipo exponencial e quando ela é do tipo não exponencial. Certo? Bom, continuando a nossa aula aqui. Eu estou fazendo um apanhado geral do que eu já estou explicando para vocês há algum tempo na sala, tá? Agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar do gráfico da função exponencial. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre como é o gráfico da função. Como que eu faço esse gráfico? Certo? Como que eu olho para o gráfico de uma função exponencial? Bom, o gráfico da função exponencial ele sempre vai ser de dois tipos. Ele sempre vai ter dois formatos. Eu vou fazer aqui para vocês verem dois planos cartesianos, para vocês poderem compreender como que ele é, tá? A função exponencial, ela se encaixa, assim como todas as funções, em crescente e decrescente. E a gente vai ver como é fácil de definir que se o gráfico dela vai ser crescente ou se o gráfico é decrescente. Quando a função exponencial for do tipo crescente, o gráfico dela vai fazer uma curva exponencial desse tipo aqui.
E quando for decrescente, ela vai fazer uma curva exponencial desse tipo aqui, ó. Tá? Deixa eu melhorar essa curva que ela ficou um pouquinho xoxinha. Ó. Então ela vai fazer isso daqui. Beleza? Tudo bem? E aí o que eu tenho aqui nessas duas curvas? Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, certo? E qual é a diferença dessas duas curvas do gráfico? Essa função aqui é a função crescente. E essa é a função decrescente. Certo? Mas como eu sei que ela é crescente ou decrescente? O que influencia para ela ser crescente ou decrescente? Para ela ser crescente, a minha base, lembra da base? A base é aquele valor que está embaixo. Lembra sempre que a função exponencial era aquele tipo, né? Y igual a elevado a x. A base é esse número que está embaixo aqui, ó. É o a. O que eu tenho que perceber na base quando é crescente? A base é sempre um número maior do que 1. E quando ela é decrescente? Significa que a minha base é um número menor do que 1. Tá? Então, se a base for maior do que 1, essa função ela vai ser crescente. E se for menor do que 1, essa função vai ser decrescente. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos? Então, olha só. Exemplos de funções crescentes. Eu posso ter 3 elevado a x, 5 elevado a x, raiz de 2 elevado a x, π elevado a x, 1/4 elevado a menos x. Por que esse, professor? Porque isso aqui você inverte, isso aqui ficaria 4 sobre 1 elevado a x. 4 sobre 1 é 4 elevado a x. Y igual raiz de 5 elevado a x. Tudo isso daqui, ó, são funções do tipo crescente. O gráfico dessas funções vai ser parecido com o que a gente acabou de olhar aqui. E decrescente? Quando é decrescente? Base é menor do que 1. Então, exemplos. Y igual 0,1 elevado a x. Y igual 1/3 elevado a x. Y igual 1/5 elevado a x. Y igual, por exemplo, uma clássica, raiz de 2 sobre 2 elevado a x. Raiz de 2 é menor do que 2. Lembrem sempre do que eu expliquei em aula, hein? Numa fração, se você tiver o numerador menor que o denominador, a sua fração é menor do que 1. Y igual 0,00001 elevado a x. Ou um clássicozinho, y igual 0,25 elevado a x. Todos esses tipos de funções são funções que o gráfico vai ser decrescente. Tudo bem? Então, eu sempre vou ter dois tipos de gráfico. O gráfico crescente e o gráfico decrescente. Esses são os meus tipos de gráfico que acontecem. Para mim saber, olho para o valor da base. Se a base for positiva, for maior do que 1, positiva ela sempre vai ser. Se for maior do que 1, ela é crescente. Se for menor do que 1, ela é decrescente. Tudo bem? Bom, a gente sabendo desse tipo de situação, vem aquela situação. Como eu faço para desenhar o gráfico de uma função exponencial? Então, como que eu esboço o gráfico? Como que eu faço para desenhar o gráfico? A função exponencial, ela tem um gráfico mais simples de ser feito por causa da sua curva exponencial. Isso para vocês que estão no ensino médio. Quando a gente avança os estudos, a gente vê que o gráfico exige um pouco mais da gente de cuidado na hora de fazer, tá? Então aqui a gente vai desenhar primeiramente o gráfico de uma função bem simples. Y igual a 3 elevado a x, certo? Como que eu faço para desenhar o gráfico dessa função? Primeira coisa que eu observo é que a minha base é o número 3. Se ela é o número 3, eu sei que essa função é do tipo crescente. Bom, se ela é crescente, então quer dizer que o gráfico dela é isso daqui, né? Ó. Certo? Feito isso, o que eu vou observar agora? Eu vou perceber que aqui no eixo y, no valor em que ela cortou o eixo y, que é o valor quando o meu x é 0,
ela cortou esse valor no eixo y, aqui nesse ponto, ela cortou no ponto 1, certo? Eu vou marcar esse ponto. Para eu poder marcar o segundo ponto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um valor para x. Então, por exemplo, vou escolher um valor com x igual a 1. O que acontece quando eu escolho x igual a 1? Que eu marco esse ponto aqui, ó. X igual a 1. O que acontece? Minha função não é y igual a 3 elevado a x? Se x é igual a 1, y vai ser igual então a 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 me dá 3. Então, quando eu marco o 1, isso me dá qual ponto correspondente? Quando eu bato na curva, vou levar no 3. Pronto. Está desenhado o gráfico da função y igual a 3 elevado a x. Eu sempre vou fazer desse tipo. Sempre que eu precisar desenhar o gráfico de uma função exponencial, é dessa maneira que eu faço. Então, por exemplo, agora, vamos fazer de uma função decrescente. Obviamente, né? Acabei de fazer de uma crescente. Vamos fazer um exemplo de uma função decrescente para a gente ver que é a mesma coisa, tá? Bom, ó. Vou colocar então o valor dos nossos eixos, y e x. A função que a gente vai desenhar o gráfico agora vai ser y igual a 1/4 elevado a x. Tudo bem? Então a gente vai fazer de 1/4 elevado a x. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Olha só. O que eu vou primeiro observar? Que eu tenho a função 1/4 elevado a x. Então essa função é do tipo decrescente. Se ela é decrescente, a curva dela é o contrário, né? A curva dela faz isso daqui. Importante lembrar que a curva nunca toca o eixo x, hein? Eu não posso tocar o eixo x. Fazer essa curva é mais difícil para mim aqui no mousepad, no touchpad aqui. Ainda não ficou bom. Assim, melhorou. Certo? Então aqui eu tenho a curva exponencial. Como eu sei que ela é decrescente, agora eu vou marcar os pontos. Vamos lá. Novamente, esse valor em que ela cortou o eixo y é o valor x igual a 1. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou atribuir valor de novo para o x, igual eu fiz na outra. Vou escolher x igual a 1. Se eu escolher x igual a 1, eu vou ter y igual a 1/4 elevado a 1, que isso me dá o próprio 1/4. Então, quando o x for 1, que ele vai bater aqui, esse valor correspondente aqui é 1/4, certo? Mas se você quiser, você pode escolher, sabe o quê? Em vez de escolher x igual a 1, você pode escolher x igual a menos 1. Por quê? Porque aí seu y vai ficar assim, ó, 1/4 elevado a menos 1. Lembra da regra da potência? Quando é negativo, inverte. Isso vai dar 4 elevado a 1, que vai dar 4. Então, se você marcasse aqui o menos 1, ele te daria aqui o 4. Certo? Então, você pode escolher. Professor, se eu marcar 1 e 1/4, tá certo? Tá certo. Se eu marcar menos 1 e 4, tá certo? Tá certo também. Você pode até escolher outro valor. Você pode pegar x igual a 2, x igual a menos 2. Aqui também você pode pegar x igual a 2 e ver que isso aqui vai dar 9, tá? Tanto faz o valor que você escolher. O importante é que você consiga escolher bem o seu valor. Beleza? Bom, vamos lá então para a nossa lista de exercício. Vamos começar a brincar um pouquinho com ela. Eu vou abrir aqui a ferramenta para a gente poder ir fazendo aqui as cópias necessárias da lista, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a listinha. Vocês vão ver que a lista é igualzinha de vocês, só que eu mudei todos os valores. E eu não vou copiar as alternativas, a gente só vai calcular os valores e ver quanto vai dar, tá? Então, olha só, vamos pegar o primeiro exercício aqui. Vamos recortar ele para a gente poder fazer ele aqui, ó. Pronto. Aqui está o exercício. Questão 1. Saresp adaptado. Olha o que ele fala para a gente. Resolva a expressão a seguir e marque a alternativa que corresponde ao resultado certo. Aí ele está falando para a gente fazer esse exercício aqui, ó. Espera aí, deixa eu arrumar esse daqui, que ele ficou errado lá do outro lado.
Deixa eu pôr o 7 aqui, porque no caso não pode ser 5, tem que ser um 7. Aí, agora sim vai ficar um bom exercício para ser feito, ó. Vamos pegar ele. Certo? Pegamos. Voltamos aqui. Vamos colar aqui. Vamos dar um zoom para ficar canetão bom, para não atrapalhar, para vocês poderem enxergar bem. Então tá aí, ó. Questão 1 do Saresp, adaptada, para a gente resolver a expressão e identificar o valor correspondente. Eu vou fazer todas as respostas de azul, tá? Então olha o que ele deu pra gente. 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 10 dividido por 7 elevado a 6. O que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser resolver a parte de cima. Por quê? Eu tenho 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 10. Tudo isso eu vou estar dividindo por 7 elevado a 6, certo? O que eu aprendi lá na propriedade de potência? Se estiver multiplicando a mesma base com potências diferentes, eu mantenho a base, que é 7, e somo os expoentes. 5 mais 2 mais 10. Isso dividido por quanto? 7 elevado a 6. 5 mais 2, 7 mais 10, 17. Então, isso me deu 7 elevado a 17 sobre 7 elevado a 6. Agora, eu uso outra propriedade, que é de divisão. Quando eu tenho divisão de mesma base, mantenho a base, 7, e subtraio os expoentes, 17 menos 6. 17 menos 6 me dá 11. Então, a resposta final, 7 elevado a 11. Beleza? Agora, acho que vocês têm como conseguir fazer o de vocês, tá? Vamos para o segundo exercício. Olha o que ele fala para a gente aqui, ó. O valor da quarta parte da potência. Deixa eu dar um zoomzinho certo aqui. Aí, assim dá pra... Ele fala assim pra gente, ó. O valor da quarta parte da potência. Deixar assim que aí vocês conseguem ver as questões uma abaixo da outra, certinho. O valor da quarta parte da potência, 4 elevado a 2.320, pode ser representada por... Poxa, o que significa a palavra quarta parte? Quarta parte é dividir por 4. Então, ele está falando para mim fazer o seguinte aqui. Para mim pegar o 4 elevado a 2.320 e dividir por 4. Que propriedade que eu uso aqui? Se eu não tenho expoente no número, o expoente dele é 1. Usando a propriedade da divisão, mantenho a base, subtraio os expoentes. 2.320 menos 1. Isso me dá 4 elevado a 2.319. Pronto, já está resolvido o exercício 2. Ele é bem simplesinho mesmo, tá? Vamos para o exercício 3. Exercício 3 eu acho que é o mais cabuloso para vocês aí um pouco. Bom, a questão 3, ela também está adaptada, tá? No de vocês, eu mudei as potências não são essas que estão aqui. Tudo bem? Então, olha só. Questão 3. No quadro, vamos lá ler ele juntinho aqui com calma, ó. No quadro mágico, cada letra representa uma potência da base 3. Então, cada letra que eu tenho aqui, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, representa uma potência de base 3. Sabendo que o produto dos números de cada linha, coluna, diagonal é 3 elevado a 6, o que ele está falando? Se eu multiplicar, por exemplo, aqui, ó, eu vou multiplicar essa linha aqui, ó. Quando eu faço a multiplicação, eu estou fazendo 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Quanto dá isso? 3 elevado a 2 mais 2 mais 2. 3 elevado a 6. É exatamente o que ele está falando aqui, né? Se eu fazer a multiplicação de cada um dos caras na diagonal, na linha ou na coluna, sempre tem que me dar 3 elevado a 6, que nem está aqui, ó. O resultado é 3 elevado a 6. A potência que a letra C representa é... Então, olha só que interessante. Ele está pedindo para a gente calcular a potência da letra
C. Então, vou dar uma destacada nela aqui. Bom, o que é necessário para mim calcular a potência da letra C? Deixa eu apagar aqui um monte de desenho que está aqui a mais. Aí. Não era para apagar do C, né? Vamos apagar só os riscos. Pronto. O que eu preciso para poder chegar na potência da letra C? Bom, eu preciso descobrir quem? Eu posso tentar descobrir o E. E aí, esse vezes esse dá 3 elevado a 6. Ou eu posso tentar descobrir o A, que aí eu sei que se eu multiplicar esses 3, tem que dar 3 elevado a 6. Eu acho que o caminho do A é o caminho mais fácil. Como eu faço para descobrir o A? Bom, eu vou multiplicar esta linha aqui, ó. Certo? Então, 3 ao quadrado vezes o A vezes 3 ao quadrado tem que me dar 3 elevado a 6, certo? Isso me deu o quê? Como eu sei que o A é 3 elevado a alguma coisa, eu vou fazer sempre assim, ó. Todas as letras eu estou procurando um expoente. Eu vou chamar esse expoente de xzinho. Então, todo mundo é um xzinho. Então, eu vou ter nessa linha aqui, ó. Vou refazer ela para vocês entenderem melhor, ó. Eu vou ter 3 ao quadrado vezes 3 elevado a um xzinho, certo? Porque o A vale 3, vezes 3 ao quadrado, que me dá quanto? 3 elevado a 2 mais x mais 2. Isso tem que me dar quanto? 3 elevado a 2 mais 2, 4. 4 mais x. Quanto falta para dar 6? 2, né? Então, eu vou ter logo que x é igual a 2, certo? Para poder dar 3 elevado a 6, meu x aqui, ó, tá faltando eu encontrar, tem que ser 2. Então, eu já sei que o A vale quanto? 3 ao quadrado. Bom, se o A é 3 ao quadrado, eu vou pensar agora nessa multiplicação descendo. O A vale então, ó, já sei que o A aqui é 3 ao quadrado também. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, olhando no primeiro, o A, 3 ao quadrado, vezes do meio, 3 ao quadrado, vezes o C. Lembra que o C vai ser sempre o quê? 3 elevado a um xzinho. Isso me dá o quê? 3 elevado a 2 mais um xzinho. Isso me dá 3 elevado a 4 mais x. Para poder dar 6, quanto vale meu x também? Tem que ser 2. Então, logo, x é igual a 2. Portanto, o C que ele está pedindo é 3 ao quadrado, certo? Tudo bem? E a gente resolveu a questão 3 da lista. Tá? Lembre que na de vocês está diferente a disposição dos números, hein? Bom, vamos para questão 4. Olha que questão maravilhosa. Essa questão é aquela questão do verdadeiro ou falso. Bom, eu tenho aqui algumas funções e ele pede para a gente classificar as funções em quais são do tipo exponencial, quais não são exponenciais, certo? Ele fala para a gente assinalar a alternativa que mostra corretamente as propriedades de crescimento e decrescimento que são satisfeitas pelas 4 funções dadas. Funções, então, estão aqui para a gente. Bom, eu vou colocar um C que vai representar crescente e vou colocar um D que vai representar as decrescentes. Beleza? Então, vamos para a primeira aqui. A primeira eu tenho 2π elevado a 2x. 2π. 2π, até onde eu sei, ele é maior do que 1. Por quê? Porque é 2 vezes 3,14. Isso daqui dá aproximadamente 6,24. É maior do que 1, né? Então, essa primeira função, eu sei que ela é crescente. Vamos para a segunda função. 5 sextos. 5 sextos, o numerador é menor que o denominador. Então, essa função ela é menor do que 1. Logo, ela é decrescente. Vamos para a próxima. 12. Bem simples, né? 12 elevado a x. 12, claramente, maior do que 1. Essa função ela é crescente. A última, eu tenho 6 elevado a menos x. Toma cuidado com a pegadinha nesse. Se eu olhasse só para o 6 aqui, eu já colocaria c de crescente. Só que está elevado a menos x. Isso daqui, na verdade, é o quê? 1 sobre 6 elevado a x.
E 1 sobre 6 é menor do que 1. Então, essa função ela é decrescente. Beleza? É só isso. Só colocar se é crescente ou decrescente. Vamos para a próxima. Próximo exercício da lista de vocês é uma questão da AP. E olha o que ele pede para a gente fazer. Ele vai pedir para a gente fazer um gráfico. Ele fala o seguinte, ó. O gráfico da função representada por... Deixa eu diminuir isso, né? Tá muito gigante. Opa. Aqui está. A representação gráfica da função exponencial y igual 1/5 elevado a x é... Vamos desenhar o plano cartesiano aqui, ó. Vamos colocar os eixos. Então, eu vou ter aqui o eixo x. Vou ter aqui o eixo y. Certo? E aí eu consigo resolver esse exercício. Então, aqui está o meu eixo y. Aqui está meu eixo x. O que eu sei? 1/5 é uma função que 1 sobre 5 é menor do que 1. Então, ela é decrescente. Se ela é decrescente, o gráfico dela vai ser algo desse tipo aqui. Opa! Vai ser algo assim. Deixa eu fazer um pouquinho melhor. Eu vou fazer um pouquinho maior embaixo, para a gente poder ter um espaço para pôr 1/5, tá? Então, vou fazer ele bem assim. Certo? Ela é uma curva exponencial ainda. Beleza. O que a gente sabe? Que esse valor que eu cortei o eixo y é o número 1. Aqui é onde eu passei no 1. Que outro ponto eu vou pegar? Bom, vou escolher x igual a 1. Logo, eu vou ter y igual ao quê? 1/5 elevado a 1, que me dá o próprio 1/5. Então, se eu marcasse aqui x igual a 1, a correspondência dele me levaria a 1/5. Então, esse tem que ser o gráfico da função exponencial. Então, na hora que eu for assinalar essa resposta, eu tenho que pensar num gráfico que seja parecido com isso daqui. Tudo bem? Vamos para a próxima. Agora a gente vai começar com umas questões que são mais de resolver contas, tá? As questões mais aplicadas de função exponencial. Vai passar um pouco, sair um pouco da parte teórica da função exponencial. Então, olha só. Esse aqui a gente vai precisar grifar os exercícios, grifar as partes importantes e tudo mais, tá? Fazer as técnicas de leitura que a gente aprende nas aulas de orientação de estudos principalmente. Certo? Então, eu vou deixar o exercício um pouquinho maior aqui. Aqui está ele, ó. Vamos lá. Vamos ler ele com atenção. Vamos pegar um marca-texto aqui. Pegar ele de outra cor, pegar um amarelo para dar um destaque bonito. Certa substância radioativa se decompõe de tal forma que sua massa m, então olha só que tem uma diferença entre m's ali, se altera a cada 4 horas. Legal que ele me fala que ela se altera a cada 4 horas. Conforme a função m igual a m0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. O valor inicial da massa M0, então está falando para mim que o M0 é 740 gramas. O tempo, o Tzinho aqui, ó, é dado em horas. Após quanto tempo? 12 horas. A massa M será de... Então, olha só o que ele está pedindo para a gente fazer. Ele falou para a gente que o M0 é esse cara aqui, ele vale 740. E ele quer saber quanto vai dar o valor deste M aqui, ó, depois que se passarem 12 horas, ou seja, que o nosso tempo for 12. Tudo bem? Então, vamos lá para a resolução desse exercício, ó. Primeira coisa, eu vou copiar a função, como ela está lá em cima. Então, ela está assim. M é igual a M0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. Tudo bem? Agora eu vou substituir o valor. Eu sei que o M0 está aqui, ó. Ele já me disse aqui, ó. Esse é o M0. E esse é o meu T. Então vai ficar como? M é igual a 740 vezes 2
elevado a menos 0,25 vezes 12. Vamos resolver esse aqui de cima? 12 vezes 0,25. Isso vai dar quanto? 5 vezes 2, 10, subiu 1. 5 vezes 1, 5, 1, 6. Aí eu vou para o próximo, vou colocar um mais. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 0. 0 sobe em 1. 3. Duas casas. Ó, em tudo eu tenho só duas casas, então isso não dá 3. Então eu vou ter M é igual a 740 vezes 2 elevado a menos 3. Observe que é menos com mais, menos. O que acontece com 2 elevado a menos 3? O que isso significa? 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que o quê? Que 1 sobre 2 elevado a 3. Certo? Quanto que é meio elevado a 3? Meio elevado a 3 é o quê? É meio vezes meio vezes meio. Frações, quando eu multiplico os numeradores. 1 vezes 1 vezes 1 dá o próprio 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então isso me dá 1 oitavo. Então eu vou ter que M é igual a 740 vezes 1 oitavo. O que significa isso? O que é 740 vezes 1 oitavo? Quando eu tenho essa situação, eu coloco 1 embaixo de 740. Certo? E aí eu vou ter assim, ó. 740 vezes 1, 740. 1 vezes 8, 8. Então eu vou ter M igual a 740 dividido por 8. Faço essa divisão, 740 divido por 8, certo? Vou pegar o 74. Eu sei que se eu multiplicasse 8 por... Eu sei que se eu multiplicasse 8 por 9, daria 72. 72 para 74, sobram 2. Abaixo 0, 20. O mais próximo que eu tenho é o 2. 2 vezes 8, 16. 16 para 20 me sobram 4. Aí não tem como eu dividir, coloco uma vírgula, vem um 0. 40, multiplico 8 por 5, me dá 40. 40 tira 40, 0. Então, a minha massa vai ser de 92,5 gramas. Essa é a minha resposta final. Beleza? Você vê que exercício de função exponencial, você tem que sacar que, normalmente ele vai te dar um M0, que nem está aqui, ó. Ele vai te dar essa criança aqui para você mexer. E você vai ter que substituir um cara no lugar do expoente. Tá? Resolvemos o primeiro. Vamos para o próximo. No próximo, eu tenho isso daqui, ó. Questão 7. Ó, já estamos quase acabando, hein? Ele me fala o seguinte, ó. Ele vai falar para a gente fazer, ó. Ela é bem simplesinha, ela é mais fácil do que as outras que estavam ali. Tá aqui. Dá um zoom aqui para ela, deixar ela grandona para a gente poder ver ela bem bonitona. Questão 7. Os grandes cabos de aço utilizados em pontes e viadutos são construídos por meio de composições de outros cabos. Em determinada ponte foram utilizados cabos estruturais compostos por 20 cabos médios, sendo que cada um destes é composto por 20 cabos menores. E, finalmente, cada cabo menor é composto por 20 cabos. Simples de aço, como pode ser visto no detalhe na figura a seguir. Então, ele está falando aqui, quando eu pego um cabo com 20, em um pedacinho tem mais 20, e em um pedacinho tem mais 20. A quantidade de cabos de aço simples que foram utilizados na composição desse cabo estrutural é... Então, olha só. O que ele está falando para a gente aqui? Que eu tenho 20 no primeiro, vezes 20 no segundo, vezes 20 no terceiro. Quantas vezes eu multipliquei o 20? 3. Então, isso é 20 elevado a 3. Se você quiser responder... Eu acredito que a questão 7 de vocês não precisa responder, mas se você quiser responder, isso daria 20 vezes 20 vezes 20. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aí você coloca 1, 2, 3 zeros, 8.000 cabos. Beleza? Esse exercício é bem simplesinho, né? Ele não tem muita dificuldade de ser feito, tá?
Vamos para o próximo. Próximo exercício. Agora tem um exercício de gráfico, que é o famoso exercício. Olha, observe o gráfico e responda qual é a função. Vamos pegar aqui bonitão tudo que está aqui. Esse aqui eu vou pegar com as alternativas, tá? Nesse eu só vou fazer a análise do exercício, tá? Eu não vou responder. Então, olha só. O que a gente consegue observar dessa função aqui? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar é que ela é uma função decrescente. Certo? Primeira coisa que eu observo, essa função ela é decrescente. Olha como está o gráfico, a curva aqui. Beleza? Se ela é decrescente, tem como ela ser essa daqui? Não, né? Porque x ao quadrado nem é função exponencial. Tem como ela ser essa daqui? Não. A base é diferente. Aqui é uma função crescente. Tem como ela ser essa daqui? Ó, base negativa, não tem como. Tem como ela ser essa daqui? Também não faz sentido, né? Só sobra uma. É muito fácil de você sacar. Até porque se você pegar essa que a gente assinalou, não está elevado a menos x? Isso é meio elevado a x. Precisa fazer alguma conta, precisa analisar os pontos do gráfico, ver que aqui o menos 1, ó, se você subir o menos 1, ele bate exatamente no 2. O 1 bate exatamente na metade. Você não precisa nem fazer isso. O que você precisa observar é qual funções que daqui estão assinaladas é a função crescente, beleza? Decrescente, tá? O exercício parecia difícil, mas ele é tão simplesinho de fazer, né? Agora vem as questões puramente de cálculos envolvendo funções exponenciais, tá? Daqui para frente. Todas elas eu modifiquei as contas, os valores no enunciado para poder explicar para vocês aqui. Então, olha só. Próxima questão é a questão 9, faltando pouco para acabar, tá? Porque eu sei que uma aula já está com 42 minutos, vocês devem estar bem cansados, quem ainda está na aula aí deve estar bem cansado. Bom, questão 9. Sob certas condições, uma bactéria cresce de acordo com a função f de x. Esse exercício ele tem um erro, tá, de escrita, porque eu peguei ele da AP, e lá na AP ele estava escrito errado. Aqui não é f de x, tá? Aqui teria que ser f de t, igual a 45 vezes 2 elevado a t. T em horas. A quantidade de bactérias após 10 horas será... Então, poxa vida, o que ele está falando em fazer? No lugar do t, colocar 10. Então, vamos lá. Vamos resolver esse exercício. Então, ele está falando aqui para mim, ó. Primeiro eu vou copiar a função. Teria que ser assim, f de t igual 45 vezes 2 elevado a t. No lugar do t, olha aqui o que ele está falando para mim, quanto vale o t? 10. Então, eu vou ter que o f é igual a 45 vezes 2 elevado a 10. Quanto que é 45 vezes 2 elevado a 10? Isso é 45 vezes 2 elevado a 10, me dá 1024. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64, 64, 128, 256, 512, 1024, tá? Então, isso vai dar 45 vezes 1024. Então, você vai ter, vamos fazer a conta, 1024 multiplicado por 45. 5 vezes 4, 20. 0 sobe em 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 5 vezes 0, 0. Com 1, 1. 5 vezes 1, 5. Tenho mais. 4 vezes 4, 16. 6 sobe em 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Somando tudo isso, 0, 8, 10 sobe em 1, 6, 4, 46.080. Então, eu vou ter 46.080 bactérias. Beleza? Bem simplesinho esse daqui, né? Era esse o cálculo que tinha que ser feito. Vamos para o próximo. Agora tem um enunciado maior. Um belo enunciadão desse exercício, ó. Vamos lá. Vou deixar ele aqui grandão.
dar uma diminuidinha nele para a gente poder fazer as contas, que esse aqui tem um pouquinho mais de conta, tá? Vou deixar ele mais pro ladinho assim. Bom, a pressão atmosférica na Terra diminui 10% a cada quilômetro de altitude. Podemos utilizar a seguinte função para determinar a pressão atmosférica. P de H igual a P0 vezes 0,9 elevado a H. Então essa é a nossa função. O P0 é a pressão atmosférica ao nível do mar, cujo valor é 1260. Esse valor está alterado, nem é verdade, tá? Eu alterei só para poder fazer esse exercício. H é o que? A altura em quilômetros. A pressão atmosférica no cume do Monte Selado, localizado na Serra da Mantiqueira, cuja altura é 2 quilômetros. Então vamos lá, vamos colocar os caras que eu já sei a informação. Vou colocar aqui. O que eu sei? Eu sei que esse daqui é o meu P0 e esse daqui é o meu H. Então na hora que eu for fazer o exercício, eu só vou ter que substituir esses valores. Ó. Vamos copiar a função. P é igual a P0 vezes 0,9 elevado a H. Então eu vou ter P igual, no lugar do P0 entra 1260. Então eu vou ter 1260 vezes 0,9 e no lugar do H vai entrar o 2. Então isso vai me dar P é igual a 1260 vezes, vamos resolver isso aqui, 0,9 ao quadrado, o que é? O que significa 0,9 ao quadrado? 0,9 vezes 0,9. Então vamos multiplicar. 0,9 vezes 0,9. 9 vezes 9, 81. Tenho uma casa em cima e uma casa embaixo. Conto duas casas, vem a vírgula 0. Então isso aqui é 0,81. Então a pressão vai ser o quê? 1260 vezes 0,81. Uma vez, vou copiar o número, porque é multiplicação por 1. Vem 1 mais. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6 me dá 48. Então, o 8 sobe em 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. Então, vai dar 0. 6. Me dá 10, sobe em 1. 2, 0, 1. Tenho duas casas. 1, 2. Então, isso vai me dar 1020,60 milímetros por Hg. Certo? Então era só isso que tinha que fazer, tá? Lembrando que meus valores estão alterados dos de vocês, hein? De vocês são com outros números para fazer. Tudo bem? Bom, vamos lá, a gente já está terminando. Faltam só mais 2. Próximo exercício, a questão 11 agora. Questão 11. Vamos lá. Está a questão 11. Mesmo esquema. Usem o marca-texto, marquem bastante coisa, grifem, deixem a lista bem grifada, destaquem os pontos importantes. Em uma indústria, um funcionário recém-contratado produz menos que um operário experiente. A função que descreve o número de peças produzidas diariamente por um trabalhador em uma metalúrgica é dada por P de T igual a tudo isso daqui. Olha que função gigante. 180 menos 110 vezes 2 elevado a 0,25t. Baita função grande. Em que T é o tempo de experiência em dias, certo? Em dias. T é dado em dias. Assim sendo, um funcionário recém-contratado... Pessoal, confere na lista de vocês se aqui está em dias, tá? Isso aqui era para estar em dias, não é para estar em semanas, não. Porque os primeiros dias, você pega os 2 primeiros dias. Produzirá diariamente nos seus primeiros 4 dias. Então, peraí, vamos lá para o exercício agora. Vamos para a resolução. Vamos pegar as partes importantes. Esse 4 é o meu T, que é a única coisa que eu vou substituir aqui. Então, vamos copiar a fórmula. P é igual a 180 menos 110 vezes 2 elevado a menos 0,25t.
No lugar do T, eu vou colocar o 4. Então, eu vou ter P é igual a 180 menos 110, vezes 2 elevado a menos 0,25 vezes 4. Vamos ver quanto dá isso? 0,25 multiplicado vezes 4. 4 vezes 4. Eita, por que é então 4? Aqui é um 5, poxa. Aí, vezes 4. 4 vezes 5, 20, 0, 20, sobem 2. 4 vezes 2, 8, com 1 dos 2, 10. Duas casas, isso me dá 1. Então, eu vou ter P igual a 180 menos 110 vezes 2 elevado a menos 1. Então, isso vai me dar P é igual a 180 menos 110 vezes 2. Quando eleva a menos 1, vira o quê? 1 sobre 2 elevado a 1, que dá 1 sobre 2. Então, o próprio meio. Então, vezes meio. Lembra do exercício anterior que eu expliquei? Quando a gente tem essa multiplicação, nada mais é do que dividir por 2. Então, eu vou ter P é igual a 180 menos 110 vezes meio. 110 vezes meio é a mesma coisa que eu fazer 110 sobre 2, que me dá 55. Então, menos 55. Então, P é igual. A gente faz agora 180 menos 55. Corto 8, 7, 10, 5, 2, 1, 125. Então, esse funcionário vai ter produzido 125 peças. Tudo bem? Certo? Bom, vamos para mais um, né? Agora, o último exercício da lista de vocês. Aí a gente vai estar acabando a nossa aula. Uma aula longa, né? Uma aula um pouco maior do que o normal. Dando aí já 52 minutos e um pouquinho. E uns quebradinhos. Certo? Então vamos lá. Vamos resolver logo o último exercício. Esse último exercício é um exercício um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicadinho. Eu vou dar mais ou menos a instrução de como resolver ele. E eu vou deixar vocês terem a noção de como resolve, tá? Tá, pera aí que tá dando umas... Deu até uma travada aqui. Voltou. Bom, aqui está o nosso exercício. Vamos lá. A expressão P de t igual a k vezes 1,4 elevado a 0,5t fornece o número P de milhares de habitantes de uma cidade em função do tempo t, em décadas. Então, o tempo t é dado em décadas, sendo k o número de habitantes em um determinado ano. Se em 1990 a cidade tinha 300 mil habitantes, quantos habitantes aproximadamente espera-se que ela tenha no ano de 2030? Eita, esse é um pouquinho mais complicadinho mesmo, né? É o exercício mais difícil que eu pus para na lista. Bom, de cara, como ele fala que K é o número de habitantes em um determinado ano, ele está falando que em 1990 eu tinha 300 mil. Então eu já sei que esse 300 mil é o meu K. Onde vai estar o meu T? O meu T vai estar aqui, ó, na diferença de 90 até 2030. Quantas décadas se passaram de 90 até 2030? Eu faço aqui a continha. 2030 menos 1990. 0. Corto 2, vira 1. 10, cortou, virou 9. 13. Isso me dá 4. 0, 0. Então me dá 40. 40 é o equivalente a 4 décadas. Décadas são a cada 10 anos. Então aqui eu tenho 4 décadas, certo? Então, o meu T vai valer 4. Vamos copiar a função. P é igual a K vezes 1,4 elevado a 0,5T. Então, eu vou ter P é igual, no lugar do K vai entrar o 300 mil, vezes 1,4
elevado a 0,5 vezes 4. 0,5 multiplicado por 4 me dá quanto? 4 vezes 5, 20. Uma casa, 2. P é igual a 300 mil vezes 1,4 ao quadrado. 1,4 ao quadrado é 1,4 vezes 1,4. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4, 5, 56. Vem 1 mais. Como é multiplicação por 1, só copiar o número. 6, 9, 1. Duas casas, 1,96. Então, eu vou ter P, que é igual a 300 mil vezes 1,96. Vamos fazer essa continha? Conselho, faça a conta assim, ó. 1,96 vezes 300 mil. Por quê? Porque você abaixa todos os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E multiplica por 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 9, 27 com 28. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. E aí você conta 1, 2, 1, 2. E aí você vai ter 588 mil habitantes. Fechou? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. Que vocês possam compartilhar, curtir, analisar essa videoaula. É uma aula grande, desculpem pelo tamanho da aula. Normalmente eu não gosto de fazer uma aula que passe de 20 minutos. Mas essa é essencial porque ela traz toda a correção da lista de exercício. Então, talvez eu divida ela em 2, mas eu vou postar ela inteira. Mas se vocês precisarem, vocês me falam, eu corto ela em metade, faço 2 partes, e tem a parte só da explicação e a parte da lista de exercícios. Tudo bem? Abraço, beijos, tenham uma boa semana.